Olá, boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui no Portal Desacato. Esse é o JTT Indigenista, uma produção que a gente faz desde o interior do estado de Santa Catarina, junto com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, contando sempre também com a retransmissão ao vivo do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN. Com a gente aqui no suporte, também na produção do programa, a jornalista Júlia Sajorato. E a gente sempre pede, desde o início, que vocês nos acompanhem, curtam, compartilhem, espalhem essa outra informação a respeito da vida e da luta dos povos indígenas desse Brasil. E eu já vou anunciando aqui o que nós teremos de conteúdo para essa noite, gente. Nós temos aqui uma nota de pesar pela morte de Carapiru Avaguajá, que é uma liderança indígena do Maranhão, então a gente mostra um pouquinho também do que o CIMI Regional do Maranhão divulgou nesta semana. Vamos divulgar um pouquinho mais sobre uma transmissão ao vivo feita na tarde desta quinta-feira com o tema Memória, Resistência e Compromisso a caminho dos 50 anos do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Também temos uma matéria especial sobre a Assembleia do CIMI Regional Sul, que aconteceu nesta semana, então a gente preparou aqui a edição de alguns depoimentos, né, também das lideranças indígenas, para vocês também terem acesso a essa informação. Temos um trechinho, gente, do programa Palavra Nua, que faz parte da nossa programação aqui no Portal Desacato, que nessa semana foi gravada com a doutora Michael Mary Nolan, assessora jurídica do CIMI, então a gente traz um trechinho só para as pessoas ficarem com vontade também de assistir no domingo. Vamos trazer aqui um pouquinho também da reportagem que o Thiago Mioto, que faz a comunicação também do Conselho Indigenista Missionário, fez a respeito da certificação de propriedades que avança sobre as terras indígenas do Maranhão, beneficiando as empresas e os fazendeiros. Então, a gente comenta um pouco sobre isso hoje também. Além, é claro, de trazer semanalmente os dados da Covid-19, que atingem aí mais de 163 povos no nosso Brasil. Então, vamos lá, Júlia. Vamos colocando aqui o primeiro link também para a nossa audiência já ir acompanhando os nossos conteúdos a respeito da nota de pesar que o CIMI Regional do Maranhão divulgou, né, e recebeu também no dia 17 de julho a notícia do falecimento do Carapiru, né, Avaguajá, que foi vítima aí de Covid-19, mesmo ele tendo tomado as 2 doses da vacina contra a Covid, ele não resistiu aos sintomas aí agressivos da doença e veio a falecer no dia 16 de julho. É uma triste notícia que a gente recebe também. O texto que traz essa nota também do CIMI Regional do Maranhão diz que ele foi um grande guerreiro que resistiu durante as emboscadas dos invasores no território tradicional dos Avaguajá nas décadas de 60 e 70. A sua memória continuará viva para as atuais e novas gerações do seu povo. Carapiru foi uma pessoa muito especial, carinhosa e educada, além de ser um excelente caçador. Então, esse é um pouco também do que traz o texto, né, dessa nota que o CIMI Regional do Maranhão divulgou. Então, a gente também depois deixa aqui nos comentários, né, para quem puder também compartilhar um pouco sobre a história dessa grande liderança. Vou compartilhar com a nossa audiência também, porque aqui em Santa Catarina a gente teve uma mudança drástica na temperatura, então estava muito frio, hoje à tarde fez um pouco de calor, então a gente vai sofrendo aqui com a garganta, mas vai saindo, né? A nossa produção, o nosso jornal, ele vai acontecendo também da maneira com que a gente consegue fazer nesse momento também da pandemia. Vamos mostrar aqui um pouquinho também da reportagem, gente, produzida então pelo Thiago Mioto, que faz a assessoria de comunicação, uma das pessoas que faz a assessoria de comunicação do CIMI, que também traz esse contexto aí do Maranhão, né? No texto, inclusive, o Thiago coloca que no Maranhão os povos que aguardam há décadas a demarcação de suas terras tradicionais viram nos últimos anos a pressão de fazendeiros e empresários sobre os seus territórios aumentar consideravelmente. Então, foi facilitada, inclusive, por medidas do governo federal. Entre 2019 e o final de 2020, 83 propriedades privadas foram certificadas sobre terras indígenas no estado. E essa matéria, inclusive, traz um vídeo de uma das lideranças, né, falando, denunciando essa situação. Vou pedir para a Júlia mostrar aqui para a gente acompanhar também a fala dessa liderança. Então, a Júlia vai colocando aqui para a gente. Todo esse conteúdo, inclusive, está aí na página do CIMI, né? Depois a gente compartilha o link com vocês também. Que tenho
é nosso, não é do português, é nós que somos donos, nós que somos o cimento, nós que somos o raiz. E o branco diz que quer tomar conta de nosso território, né? Meu nome é Olímpio, que está pedindo, por favor, que a gente deixe nosso território para demarcar nosso território, porque nós precisamos. Desse território que nós estamos morando, é muito estreito, muito pequeno. Por isso que nós precisa aumentar nosso território, porque nós precisa, dentro das comunidades, nós precisa. E lá ali no Trivici, que a gente chama de Trivici, diz que já tem campo, já acabaram tudo cerrado lá, já acabaram o pé de bacuria, pé de buriti, o pé de cocunhã, que diz que já fez um campo lá, não sei que tal que os amigos estão me contando, por isso que ele me espantou, eu sonhei para me cobrar desse governo. Eu preciso conversar com o governo para a gente demarcar no nosso território. Eu preciso para me demarcar. Nós estamos querendo, porque todas as comunidades da aldeia, todos estão querendo o território, porque eu preciso. É melhor para a gente chama nós para a gente conversar lá no Ministério Público, assim como que eu fiz primeiro. Eu quero pedir favor para me ajudar porque eu preciso do meu território. Eu quero a gente demarcar o nosso território. E a governo, por que a governo, a gente mexendo com nós, ele não quer ajudar nosso povo indígena, que a empresa diz que é o dono, mas não é. Nós que somos donos. E o branco que mora lá, a gente vê lá de fora que a gente precisa comprar, aí ele vende para ele sai, pronto, diz que é o dono, mas não é. É nós que somos dono desse lugar que chamamos Chinela, o Trivicia, que a gente massacraram o nosso bisavô, e nós que somos dono. Isso que nós estamos acontecendo, isso que nós atendeu, por isso que nós quer ver o cara do presidente da Câmara, do Ministério Público. Só isso, obrigado. Está aí, então, a denúncia, né, de uma das lideranças do Maranhão. Essa matéria completa, escrita aí pelo Tiago Mioto, pode ser conferida nas páginas do CIMI, tanto no Facebook, no site. É importante que a gente compartilhe também e ajude a ampliar, espalhar essa denúncia. Gostaria que a Júlia colocasse para a gente aqui também um cartaz de uma transmissão ao vivo que foi realizada hoje, né, nessa tarde, com o tema Memória, Resistência e Compromisso, a caminho dos 50 anos do CIMI. Então, o Conselho Indigenista Missionário, ele retomou seu cronograma de transmissões ao vivo no dia de hoje, e nessa edição, que foi realizada às 16 horas, a organização foi feita pelo CIMI Regional Mato Grosso, que abordou a atuação da Igreja Católica junto aos povos indígenas no Brasil, na defesa dos seus direitos territoriais, e como esse trabalho também vem se dando há tempos, antes mesmo da existência do próprio CIMI. Então, importante que as pessoas também vão lá, acessem a página do CIMI e confiram, né? Quem perdeu, quem não conseguiu assistir essa transmissão ao vivo, e muito em breve nós estaremos também por aqui no JTT Indigenista divulgando as próximas agendas, as próximas datas das demais transmissões. Vou pedir para a Júlia também colocar para a gente uma matéria especial que nós elaboramos a respeito da Assembleia que o CIMI Regional Sul realizou nesta semana, que contém aí as falas muito importantes das lideranças indígenas, né? A retomada também dessa grande luta, desse grande levante agora para o próximo período. Então vamos lá, Júlia, vamos colocar aqui para a nossa audiência. Na quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, aconteceu a 46ª Assembleia Regional do CIMI-Sul, de forma online em razão do contexto da pandemia da Covid-19. A Assembleia reuniu missionários, aliados da causa indígena e especialmente as lideranças que trouxeram em suas falas a realidade que vivem os povos na antipolítica do governo Bolsonaro e das ofensivas que os projetos anti-indígenas representam para a sociedade brasileira neste momento da história. Em sua fala, a liderança Cretanca Engangue, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, destacou a importância do movimento Levante pela Terra e as articulações para o mês de agosto. Nós tivemos um momento importante, né, que foi agora esse mês de junho, em Brasília, né, que foi um momento de resistência mesmo, né, porque eu acredito assim que foi um momento longo, né? Praticamente aqui nas contas que nós
fizemos, deu 30 dias de mobilização, desde da primeira ida nossa a Brasília para fazer o primeiro embate aí sobre a PL 490. Foi um momento bom, um momento importante, que a gente chamou de Levante pela Terra, porque a gente sentiu essa necessidade de que a gente tinha que ter um momento específico para a questão da luta pela terra, porque todos os momentos que a gente teve de mobilizações nesses últimos anos, a gente teve que meio que num geral de todos as questões indígenas, e que a gente teria que ter um momento específico que é pela terra. E dentro da luta nessa questão da terra entrava a questão das PLs, né, que não é só a PL 490, mas é a 191, né? Também a PL da grilagem na 2633, a PL também no novo licenciamento ambiental e também as instruções normativas da FUNAI, né? Então, que todas essas instruções normativas, tanto as PLs, atacam diretamente a questão territorial, né? Nossa, como povos indígenas, para nós povos indígenas. E o Levante surgiu a partir da hora da iniciativa aí de um grupo, né, de lideranças formado aqui pelo estado do Paraná mesmo, especificamente ali do norte do Paraná e também de São Paulo, do noroeste de São Paulo, ali próximo das terras indígenas aqui do norte do Paraná, e que a gente fez esse chamado Levante pela Terra, e fizemos ele meio que também num desafio para nós de mostrar aí o que estava acontecendo e o que essa PL 490 trazia junto de maldade, né? Porque além de trazer todas as outras PL junto, inclusive a PEC 315, trazia também aí a questão das instruções normativas da FUNAI, que a gente precisa fazer uma mobilização a nível nacional no dia 9, então já é um chamado para a gente se organizando. Dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, então está na hora da gente colocar a visibilidade dessas PL, está na hora da gente colocar a visibilidade desses ataques por parte desse governo genocida. Dia 9 também a PIB vai entrar com ação internacional sobre a questão dessas PLs e todos os ataques que nós estamos sofrendo, os povos indígenas no Brasil. Então é necessário que a gente esteja mobilizado novamente com ação nacional em todo o território brasileiro. Durante a Assembleia, o Frei Sérgio Gorgen destacou os impactos da pandemia e o processo de privatizações no país. Nós temos uma conjuntura muito complicada. Ela só foi agravada pela pandemia, viu, gente? Eu acho que algumas coisas não foram piores por causa da pandemia. Então, a pandemia até talvez aliviou o processo de privatizações. Olha... então, nós temos o quê? Um desemprego galopante na sociedade brasileira. Nós vamos chegar aí entre desempregados, subempregados, jovens que nunca procuraram emprego e que estão em tempo de trabalhar. Nós vamos chegar aí a 50 milhões de pessoas precisando de um posto de trabalho. Isso é uma crise social nunca vista na história do Brasil, nem em 1929, né, proporcionalmente, com a crise do crash da bolsa de valores lá dos Estados Unidos. Na época era de Londres, né? De Nova York. Então, não, sabe, é inimaginável o que vai acontecer. A fome voltando, nós tínhamos vencido, né? Eu considero o maior orgulho da nossa geração militante ter superado a fome em 2013, né? 2014. Vivemos a primeira geração de infância sem fome da história do Brasil. Desde 1500 para cá, porque antes de 1500 também a fome era só digamos assim, momentânea, em épocas de alguma crise climática, né? Os índios não conheciam a fome aqui antes dos brancos chegarem. Bom, voltamos ao mapa da fome, temos hoje, eu calculo, 30 milhões de pessoas com fome grave, os índices ainda apresentam uma fase anterior
Os dados que nós temos disponíveis são de um ano atrás, para mim se agravou muito, muito, muito. E tem população que tem algum grau de insegurança alimentar. Isso é muito, isso é 100 milhões de pessoas, né? É muita coisa, gente, é um absurdo completo. Num país agrícola e que se vangloria de ser o maior produtor de grão no mundo, né? E de fato é. O maior exportador também, né? Agora estamos em segundo lugar exportação de milho, primeiro lugar exportação de soja. Bom, temos também toda uma situação da pandemia, né? Agora a gente está vendo a causa real, nós devíamos ter iniciado a vacinação como outros países iniciaram, lá no mês de dezembro do ano passado, e nós estaríamos agora num grau de segurança bastante grande, que é ter pelo menos 45% da população com a segunda dose, porque daí você reduz drasticamente o nível de internações e você reduz drasticamente o nível de transmissão e você reduz drasticamente o nível de óbitos, né, de mortes. E estamos vendo agora, né, com esse avanço lento da vacinação, assim mesmo a gente está vendo já a redução drástica do contágio e a redução também significativa das mortes, dos óbitos, embora ainda muito alto, né? Estava vendo os dados de ontem, ainda estamos com 1.200 mortes por dia, né? A liderança indígena Clarice Josivânia da Silva, da comunidade Pancararu do Real Parque, em São Paulo, presidente da Associação SOS Pancararu, destacou o papel das mulheres indígenas e outras lideranças também trouxeram o contexto da fome, que tem se agravado nas comunidades indígenas do sul do país. Um dos momentos mais difíceis para mim foi um parente chegar e dizer assim, eu estou saindo da minha casa para comer na casa da minha prima, né, que é todo mundo parente. Eu estou saindo com os meus filhos da minha casa para comer numa casa que já tinha, deixa eu ver, acho que 6 pessoas numa casa, ia ela, mais os 3 filhos, que dava 4, só o marido que não ia. Então, isso para mim era uma realidade triste de estar vivendo uma realidade muito triste. Outra situação de outra família é que ela falava assim, não só agora na pandemia, mas antes também, porque a fome ela não vem só de agora, né? Mas ela dizia assim, meus filhos, comam bastante na escola, porque quando vocês chegarem em casa não vai ter janta para vocês, entendeu? Então, assim, quando que sejamos todos solidários, né? Que dê a mão a todos, não só a A e B, porque naquele povo sempre vai ter alguém que sofra mais, outros que sofram menos. No meu caso mesmo, meu marido não ficou desempregado, mas se ele tivesse desempregado, a gente tinha passado fome, a gente tinha passado necessidade. Eu sempre falo, nós somos mulheres fortes, mulheres guerreiras, e a gente não vai nunca desistir dessa luta. A Lúcia mais o Rafa, eles até participaram de um momento muito histórico aqui em Guarulhos, que foi o primeiro município de contexto urbano a vacinar a população indígena. Eu falei, Rafa, vai lá, Rafa. E aí falou, a Lúcia vinha aí, eu achei maravilhoso. A gente conseguiu trazer essa vacinação para cá também, né? Onde todo o município de Guarulhos foi atendido, né? Com a questão da vacinação, e onde se inspirou outros municípios a fazer, né? A gente conseguiu em outros lugares fazer também. E aí eles viram pouco trabalho e viram que a gente não está parado, a gente está tentando conquistar o máximo que a gente consegue, né? Mas é assim, é complicado, é bem difícil. Tem muitos indígenas que estão em situação de vulnerabilidade muito grande. Se não fosse os parceiros, os amigos, a gente não estaria aqui conversando hoje. Principalmente eu, né? Que fui, vamos dizer, feramente criminado pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, né? Pela política de Estado, aí já é o Brasil, né? Contra os povos indígenas. Mas, felizmente, a gente conseguiu, estamos aí, na batalha de novo,
sempre na batalha. E eu me preocupa muito, né? Quando a gente está pensando nesses dias aí, poucos dias, né? Mais um marco na história nossa de luta, que é a repercussão geral, né? Marco temporal que vai vir aí. Pela conquista, eu digo que mais uma conquista, porque eu acho que 88 foi uma das grandes vitórias dos nossos pais, nossos avós, nossos passados, que muitos deles já não estão mais com nós, mas felizmente a gente ainda está de pé, né? Para defender o legado que essas lideranças, né? Essas forças que se uniram para a gente estar hoje aqui, né? Não vamos dizer discriminado, mas graças a Deus a gente está de pé, como eu falei antes. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito, né? Como o Brasil também falou, eu acredito que o judiciário, né, não vai, se Deus quiser, deixar esses povos, né, mais de 200 povos, na mão. Dessa terra que Deus criou para que possamos viver em harmonia entre os povos. E o Diruá, os brancos, não conseguem assimilar isso. Para o Diruá, para o branco, nesses Diruá, nem todos são assim, mas esses são pessoas que têm essa visão totalmente errada, né? Acha que o dinheiro, a riqueza, coisas bem materiais, vale mais do que uma vida, né? Outras falas também refletiram sobre o ataque à existência dos povos indígenas. Desse momento que a gente tem vivido, eu acho que alguns já ressaltaram que não é um momento específico desse tempo. A resistência é uma resistência dos povos indígenas que já vem desde o primeiro dia lá da chegada, da invasão, né, dos seus territórios, no processo histórico que a gente tem. Então, é um processo de resistência. O que a gente tem nesse momento, acho que o que eu quero ressaltar aqui é um processo que não é mais velado, que é um ataque à existência dos povos indígenas. Acho que isso é uma questão, e não só dos povos indígenas, mas de todos que resistem a esse modelo, né, a essa perspectiva de se fazer valer mais o capital do que a vida. É um momento difícil para os povos indígenas, porque quando se trata de terra indígena, quando nós temos um governo de um país tão grande, maravilhoso, mas no centro tem uma pessoa que pensa e age de formas, eu digo, ilegal, né? Porque quando se fala de território indígena, isso deveria ser para os governantes um prazer a devolver aquilo que é de direito dos povos indígenas. Devia se pensar dessa forma, tanto no legislativo, tanto no judiciário, em todas as esferas. Deveria ser um prazer devolver aquilo que é direito da comunidade indígena, até porque são os verdadeiros brasileiros. Mas esse momento não tem acontecido, né? E assim, nós, povos indígenas, temos uma preocupação, porque a nossa terra-mãe, ela nos pertence. Ela não pertence à mãe, ela não pertence aos outros. Ela pertence aos seus filhos, que nós brasileiros, todos os brasileiros do Brasil, têm os seus direitos. E esses direitos, é importante a gente lembrar que não é só dos indígenas. Tem como justamente respeitar todos os povos no Brasil, os não índios, fazendo justiça. E essa justiça, que eu digo, é devolver aos povos indígenas um pouquinho daquilo que eles têm direito, que é a terra. De fato, a gente vive um momento muito forte, digamos assim, né, na sociedade, no nosso país, né, enfim, as análises, ponderações e todos já
estão mais do que bem colocadas em relação a isso. Acho que, de fato, a gente tem aí desafios muito intensos, continuam tendo, né, pela frente, especialmente nesse segundo semestre, ponto de vista mais específico da luta dos povos, né, e seus aliados. Mês de agosto tem aí um planejamento já feito, né, de intensas articulações e mobilizações dos povos indígenas, dos seus aliados, mas certamente também dos grupos antagônicos, né, dos inimigos, enfim, dos povos indígenas. Acho que há uma perfeita sintonia entre as falas das lideranças indígenas no que se refere ao momento atual, tanto do aspecto, né, do contexto urbano e a necessidade de que haja uma maior articulação entre esse movimento das comunidades que lutam por seus direitos nesses espaços urbanos, com os demais movimentos indígenas, né, que se fazem nesse momento, se fazem unidos, não é, pela defesa dos seus direitos. Quando os pés no chão tocarem, para a dança começar, quando as mãos se entrelaçarem, a nova vai brotar. Toma, ó Pai, o amor perfeito, pelo rio a mata flor, que o índio traz no peito, é louvor ao Criador. Uma só será mesa, terra mãe será o altar, o sustento da natureza, em milagres vai nos dar. Essa foi a matéria, então, a respeito da Assembleia do CIMI Regional Sul. Amanhã, sexta-feira, a gente deixa disponível também aqui em desacato.info a matéria em texto e também integrando, né, esse vídeo para que as pessoas também possam compartilhar. A gente vai agora para a página da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, trazendo também os dados dos casos da Covid-19 entre os povos indígenas. Então, a gente vai acessando aí. Estamos com 57.231 casos desde o início da pandemia, também 1.137 mortes registradas até esse momento e 163 povos atingidos, né? E a gente segue denunciando também essa antipolítica. O dia 24, né, já chega aí também com mais mobilizações do Fora Bolsonaro, genocida por todo o Brasil, e os povos indígenas também estão nesse processo, né, se preparando também para o agosto indígena, e promovendo também todas essas outras lutas, né, do Fora Bolsonaro junto a tantas outras organizações sociais. A gente conversou também nesta semana, gente, com a advogada que integra a Congregação das Irmãs da Santa Cruz, é presidenta do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, assessora das pastorais sociais, assessora jurídica do Conselho Indigenista Missionário, também é da equipe de articulação e assessoria às comunidades negras. Em 2004, ela recebeu o doutorado honorário pelo seu trabalho na área dos direitos humanos, a doutora Michael Mary Nolan. Então, a gente vai mostrar um pedacinho aqui do programa Palavra Nua, que foi o espaço também que a gente utilizou para gravar com ela, contar um pouco da sua trajetória, da sua história, também trazer alguns elementos, né, que ela mais atua. Então, a gente deixa um trechinho aqui para deixar que vocês fiquem com vontade também de assistir o programa no domingo. Vai ao ar todo domingo às 11 horas da manhã, então, nesse domingo com a participação da doutora Maico. Então, Júlia, coloca para a gente aqui, por favor. Eu gostaria que você deixasse também uma mensagem para todas as pessoas que atuam também nessa tarefa do jurídico, né, que estão começando, especialmente
falo aqui do Conselho Indigenista Missionário, até pelos seus 50 anos, o que não pode temer quem trabalha, né, quem faz esse trabalho da assessoria jurídica? O que não pode temer, ainda mais considerando o contexto que a gente está vivendo hoje, né, com todos esses PLs e projetos anti-indígenas tramitando? Eu acho que o que nós precisamos é que realmente a juventude, e especialmente eu diria a juventude, porque eu sei que vocês vêm da juventude de meio popular, não é? Estes jovens têm que ter a coragem de estudar direito e depois aplicar direito para o povo, e como eu falei, fora da caixa. De ser criativo, de ter a coragem de ter, não advocacia para fim de fazer dinheiro, mas advocacia para fim de fazer a mudança nesta sociedade que está aqui. Está aí o recado, então, da doutora Maica, um beijo carinhoso para ela, que sempre atende a gente com muito carinho. Também a Viviane, que ajudou a gente com as imagens, né, fazer ali a parte do roteiro também. Então, um carinho todo especial para essas pessoas também, com quem a gente sempre pode contar. Então, vou deixar o convite aqui para que no domingo, às 11 horas da manhã, vocês possam acompanhar aqui no portal Desacato, também em algumas outras redes que a gente vai divulgando até lá, o programa Palavra Nua. Agora a gente reparte com vocês também, gente, um trailer. A gente sempre está colocando aqui, sempre divulgando, né, porque a nossa ideia também daqui a pouquinho é lançar as primeiras matérias a respeito de uma série, né, que nós estamos produzindo sobre o avanço do capital, sobre a destruição do meio ambiente e, consequente, né, a morte de toda a vida que existe no planeta. Então, a gente mostra um trecho desse material que nós estamos produzindo. 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. Não consigo matar esse câncer, né, em grande parte, chamado ONG, que tem na Amazônia. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Em 2020, as queimadas destruíram aproximadamente 30% de todo o Pantanal. No Amazonas, 87% das internações hospitalares entre 2010 e 2020 estiveram relacionadas às altas concentrações de fumaça, devido às queimadas na Amazônia. As áreas devastadas abrem espaço para o agronegócio, que só avança, enquanto os povos da floresta, a agricultura familiar, a agroecologia, as comunidades periféricas, ribeirinhas, pescadores, os povos tradicionais, a natureza e toda a sociedade vislumbram a destruição, a morte. Para os próximos 5 anos, né, tem 75 projetos de estradas, rodovias previstos para a região da Amazônia. 45% desses projetos não são viáveis de serem implementados. As unidades de conservação e as terras indígenas são as principais estruturas que estão segurando a conservação da Amazônia, por exemplo. A solução para ter saneamento não é você flexibilizar os controles ambientais, é você priorizar obras de saneamento. O governo que nós temos, ele tem características neofascistas. Nós estamos vivendo um período, desde 2008, de crise do capitalismo. Essa lógica da destruição ambiental vem exatamente nessa demanda do capital. Está aumentando a exportação de carne de boi e soja. A área de boi e soja está sendo ampliada para a região da Amazônia. Para aumentar essas áreas de produção de soja e boi na Amazônia, tu tem que derrubar a floresta, tem que aumentar as queimadas. Não apenas não estão sendo recuperadas áreas sensíveis, como aquelas que jamais poderiam ser desmatadas estão sendo desmatadas. Evidentemente que isso tudo vai conduzindo a um colapso, uma falha do sistema. Estamos falando a curto prazo, dentro de 50, 60, 100 anos,
Nós podemos ter a Amazônia desertificada, e isso vai prejudicar não só o Brasil, mas todo o planeta. Acompanhe em breve uma série de reportagens produzida pela equipe do JTT Oeste aqui no Portal Desacato, que discutem o avanço da política ruralista na linha da privatização da água, do saneamento básico, do desmatamento e da grilagem. O fascismo avança. É luta de classes. Temos que analisar um pouco os crimes que foi cometido no passado, aí contra as nossas florestas, contra as nossas nascentes, que futuro nós queremos para as futuras gerações. Então não podemos ficar parados assistindo a essa devastação. Se não tiver a Amazônia e os demais biomas preservados, não vai ter futuro. Muito bem, então, esse foi o nosso trailer, né, dessa série de reportagens que nós estamos produzindo. Semana que vem, inclusive, a Júlia já me avisava aqui nos bastidores que a gente vai poder compartilhar com vocês, então, essa primeira matéria, tá bem? Então, a gente vai divulgando também durante a semana, já pede que vocês acompanhem, né, a gente por aqui, por esses meios, essas redes sociais virtuais, para também depois espalhar mais um material bonito e importante, né, que a gente também tem produzido. Gente, quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês, todo mundo que comentou aqui, que compartilhou, agradecer especialmente o carinho e a paciência, né, porque como eu falei antes, agora a gente teve mais uma mudança drástica na temperatura, então a gente tem sofrido um pouquinho aqui com a garganta, mas é isso, né, a gente vai se somando também, vai se ajudando nesse processo e vai trazendo o JTT Indigenista toda quinta-feira, sempre a partir das 18 horas aqui para vocês. Então, um beijo com carinho. Dia 24 temos aí mais um Fora Bolsonaro. Nós estaremos também nas ruas nos somando a mais esse processo de luta. A gente se vê na semana que vem e sempre que precisar, né? Quando tem demanda, a gente está por aqui desacatando ou anunciando a boa nova, que é sobre o que a gente principalmente deseja falar. Então, a gente se vê em breve. Muito obrigada, Júlia Sagerato, pelo suporte, a edição, e até logo, gente. Tchau, tchau. O próprio olhar que a gente recebe também, né, desse meio que a gente se insere ao sair da comunidade para ir, por exemplo, para uma instituição de ensino fora da aldeia, a gente, né, sente um pouco esse peso, sente dificuldade para ter que se acostumar com essas, né, reações da sociedade ao te ver fora. O nosso tempo indígena é diferente, demora. Primeiro precisamos entender a estrutura política e educativa que está ali, para poder se compreender ali. E uma coisa que eu vejo que adoece muito os estudantes indígenas é a solidão. Até dentro da sala de aula, a gente não tem muita relação com os colegas. No máximo 2 ou 3 pessoas. E essa dificuldade de relacionamento com os não indígenas é um desafio, quando você vem direto da aldeia. Os métodos que nos colocam ainda são métodos brancos, como se os nossos métodos não fossem válidos. É uma ciência europeia que está enraizada e não consegue se desprender e olhar para a nossa realidade. Cada buá sempre tem, né, seu petanguá, e tem esses momentos aí que a gente necessita de tá utilizando, né, para se fortalecer, mesmo estando longe da Tecoá, né, a gente tem esse costume, a gente tem esse dever, eu diria, né, de usar o petanguá, de tentar minimamente manter algumas coisas que a gente vinha praticando nas comunidades. A gente encontra um pouco de resistência ainda, né, dos mais velhos,
os anciãos, né, os nossos líderes espirituais, né, eles, né, ainda tentam bater nessa tecla aí de que a gente precisa tomar esses cuidados, né, quando sai da TECOA, né, para que a gente não acabe se influenciando demais no mundo exterior e isso acaba prejudicando, assim, nosso convívio, né, na TECOA, quanto pessoa também, né, no nosso Tecoporá, que é nossa maneira de viver bem, né, e tranquilo.